Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia e de Filosofia, voltado para a turma da segunda EJA, o turno noturno. A gente hoje vai corrigir a segunda atividade impressa que eu passei para vocês. Cada atividade tem 5 questões que eu passei para vocês, baseada pela internet. Então vai aparecer aí na tela de vocês o site, né? Que eu indiquei para vocês fazerem as buscas pelas respostas, no caso da disciplina de Geografia, inicialmente. Logo na sequência eu vou corrigir também a de Filosofia, tá bom? A atividade de Geografia, ela inicialmente pergunta com relação ao Caribe e o Brasil, que eram as plantations. Essa palavra, escrita aqui em itálico, plantations, ela quer saber, ela se refere, essa palavra escrita aqui em itálico, plantations, ela se refere aqui, afinal de contas. Detalhe, ela é escrita assim porque ela é uma palavra estrangeira, tá? Tem que ser escrita dessa maneira para diferenciar das escritas em português. Então, nós temos aqui, pessoal, a resposta logo no início daqui do site, tá? No Caribe e no Brasil, o modelo adotado para explorar as colônias foi o plantation. E aí? O que é isso? Grandes propriedades monoculturas voltadas para a produção de gêneros tropicais destinados ao mercado externo e com a utilização da escravidão negra. Então veja que é o que a gente viu no Brasil, né? Eram grandes espaços de terra com apenas uma coisa sendo plantada, por exemplo, cana-de-açúcar, né? Vários e vários hectares sendo utilizados. Algodão nós tínhamos antigamente, né? O algodão em algumas regiões. E aí o destino era principalmente o mercado externo, que era explorado economicamente aqui no Brasil e no Caribe. Era voltado para ser vendido lá no exterior, usando a força da escravidão negra. Eles não trabalhavam, eles não botavam a mão na massa. Os portugueses não faziam isso, nem espanhóis. Mas usavam a mão de obra escrava dos negros que vinham da África, né? Eram trazidos forçadamente para trabalhar aqui no nosso país e também no Caribe. O Caribe, pessoal, fica na América Central, tá? Onde ali a gente vai ter, por exemplo, nas proximidades ali de Cuba, né? Proximidade da Jamaica e assim por diante. Aquela região da América Central, por ali, naquela proximidade, nós temos o Caribe. 2. Que o processo colonial latino-americano determinou. Então, esse processo colonial, onde Portugal e Espanha, né, eles exploravam as colônias aqui na América Latina, acabou trazendo consequências. Isso determinou o quê? Que causou a consequência foi o quê? Essas particularidades do processo colonial latino-americano determinaram os traços principais dos problemas fundiários desta parte do continente. Formação de grandes latifúndios ao lado de grande contingente de trabalhadores rurais que não têm acesso à terra. Então, desde esse período até hoje, a gente tem essa situação do que? Concentração de terras. Formação de grandes latifúndios ao lado de grande contingente de trabalhadores rurais que não têm acesso à terra. Então, muita terra na mão de pouca gente, daquelas que têm dinheiro, condições de ter a terra, e muita gente, muitos trabalhadores que não têm acesso à terra. Ou quando tem, é pouca, né? Os pequenos trabalhadores rurais. Muitas vezes têm a terra em pequena quantidade e usam apenas ali para a sua subsistência, né? Para a sobrevivência da sua família. O 3. Nas últimas décadas, a modernização do setor agrícola contribuiu para quê? Por quê? Aqui, ó, a resposta.
Nas últimas décadas, a modernização do setor agrícola contribuiu para agravar a concentração de terras. Deslocou a população do campo para as cidades em busca de emprego ou para outras regiões do país em busca de terras para recomeçar uma nova vida. Então, pessoal, à medida que o tempo passa, a situação aparentemente não melhora. Aqueles que são ricos e detêm as terras gastam o grande poder que tem no que diz respeito à parte financeira para comprar máquinas, para melhorar a sua produção, aumentar a sua produção. Quem não tem condição vai em busca de emprego, fica desempregado, não tem acesso à terra, vai para a cidade ou para outras áreas em busca de terra para tentar uma nova vida, né? Muitas vezes a contragosto, não querem fazer isso, mas são forçadas a fazer. Aqui no Nordeste, algumas pessoas fizeram isso daí, né? Foram para São Paulo, foram para a região Norte, em busca de uma nova vida. Porque aqui, por exemplo, a gente vai ter esse problema da concentração de terra na mão de pouca gente também. Tá bom? Próximo, questão 4. Ao longo da sua história, como as terras brasileiras foram controladas, tá aqui, ó. As terras brasileiras foram controladas por uma elite, ou seja, aqueles que estão lá no topo, e hoje também por grandes empresas. Concentração de terras que condena a tragédia de milhões de pessoas teve início com a ocupação colonial e se arrastou até os dias atuais. É triste, né? Mas é a realidade. Então, a elite são aqueles que têm condição de ter acesso à terra por meio da compra dela, né? Tinha o acesso, hoje nós temos as grandes empresas, né? Muitas vezes são multinacionais, até empresas que estão presentes em vários países, têm acesso à terra para explorá-la. E aí muitas pessoas pagam o pato, que nem diz o ditado, né? Isso aconteceu desde o Brasil colônia, na época da ocupação colonial, e até os dias atuais. Isso daí é a situação que nós temos, né? Questão 5. Explique o que é ITR e para que serve. ITR é uma sigla, tá? Imposto Territorial Rural, ITR, ele foi criado com qual objetivo? Como forma de inibir a manutenção das grandes fazendas improdutivas, lembre disso, improdutivas, e a concentração fundiária, o governo levou os impostos sobre as terras não exploradas, o Imposto Territorial Rural. Então, às vezes, os grandes fazendeiros, os da elite, né? Vamos falar assim, os donos das empresas, né? Grandes empresas, eles têm a terra, mas elas se tornam improdutivas, elas estão lá só encostadas, vamos falar assim, de escanteio, né? Não estão sendo usadas para nada, e aí o governo criou impostos, ou nesse caso aqui até mesmo elevou o ITR, para poder fazer com que chame a atenção desses grandes fazendeiros para fazê-las produzir. Tá certo? Mas, olha, dada a dificuldade de definir a capacidade de produção de cada fazenda, a elevação do ITR tornou-se ineficiente para desestimular a formação de grandes latifúndios e promover a reforma agrária. Então, mesmo a elevação de impostos não faz muitas cócegas, não faz nem muita cócega nos grandes fazendeiros, não. Porque eles são extremamente ricos, né? E assim, a grande formação de latifúndios ainda é uma realidade, né? Hoje em dia, e a reforma agrária ainda não está sendo uma das prioridades do governo, né? Para facilitar o acesso às terras para as populações menos ricas, vamos falar assim. Então, pessoal, essa foi a correção de geografia. Vamos agora para a de filosofia. Com relação à filosofia, nós passamos uma atividade onde algumas questões são baseadas por esse link do Brasil Escola e algumas questões são de resposta pessoal. Vamos para a questão número 1. Essa tem base no que eu mandei para vocês, o link. Em sentido poético, no que consiste a filosofia? Então, temos aqui a resposta para essa pergunta. A filosofia consiste, em sentido
o estilo poético e metafórico em um homem, Filo, que procura sua amada, que nada mais é do que uma mulher bela, plena de vida, que jamais envelhece, chamada Sofia. Esse homem está em busca incessante, que perdura desde muito tempo atrás. Em busca de Sofia, né? Essa busca denomino estudar. Então, Filo está em busca de Sofia. Ou seja, ele está querendo estudar Sofia. A união dos dois forma o que é a filosofia. Então, é uma poesia, né? No sentido metafórico, poético. É como se fosse essa busca, né? Um complementando o outro aqui. Tá certo? 2. Por que devemos estudar filosofia? Bom, pessoal, para a gente responder essa questão, nós vamos usar também a fonte aqui do link que eu passei para vocês. Por que nós devemos estudar filosofia? Devemos estudar porque só ela é capaz de nos conceder nosso desejo. Se o ser humano deseja, com relação ao amor, ter o amor, tanto mais deseja sabedoria. Estudar filosofia também porque tudo no mundo tem seu início e fim. Mas o saber resiste ao castigo que é tempo. Isso é verdade, porque por mais que o tempo passe, né, as pessoas vão e vêm, mas o saber continua, né? Estudar filosofia, pois não há bem maior que o conhecimento da verdade e não é tão intacto como semelhante coisa. Então nós devemos buscar filosofia para conhecer a verdade, né? Há controvérsias com relação a isso daqui, tá certo? Porque, além da filosofia, existem outras fontes de conhecimento, né? Que a gente pode considerar como sendo a verdade, né? Porém, para alguns filósofos, isso é a busca da verdade, a filosofia em si. Eu, particularmente, não concordo com essa afirmação, certo? E cada um decide o que se tornaria para si próprio a verdade, conforme que ele estuda em base pessoal, né? Outra coisa, estudar filosofia, pois se há no universo algo mais prazeroso do que ir à procura de Sofia, com certeza viver ao lado dela. Aqui voltando à metáfora, né? A poesia dessa história aqui, que Filo procura Sofia, ou busca pela Sofia, né? Busca de estudá-la, vamos falar assim. Então, várias razões aqui, né? Busca de conhecimento, busca do saber, busca do prazer, né? em ter acesso a esse saber, a esse conhecimento, autossatisfação e assim por diante. 3. Na sua opinião, a filosofia traz força para encarar a vida? É uma pergunta de natureza em base pessoal. Cada um responde o que considera ser a resposta certa, tá? E aí, para vocês, filosofia traz força para encarar a vida? Aqui nós temos um auxílio, né, para a resposta dessa questão. A autora, né, desse artigo aqui, o autor ou a autora desse artigo aqui, no caso Sheila Santos foi quem publicou, né? Ela fala o seguinte, a visão dela, né, é pessoal, como eu disse para vocês, é pessoal, então não necessariamente precisa ser o ponto de vista de vocês também. Estudo filosofia por ser apenas mais uma que encontrou na sabedoria, a força para encarar a vida quando existem somente respostas sem perguntas. Então, para ela, é importante a gente perguntar também, além de apenas encontrar respostas sem perguntas. Então, já é uma visão que ela possuiu e deu importância no estudo da filosofia, né? Na visão dela, a filosofia é importante para encarar a vida, certo? Questão número 5. Aliás, questão número 4. A filosofia ajuda a obter
para o ser humano, a razão ou a emoção? Então, na opinião de vocês, que seria interessante aqui? A filosofia vai ajudar na razão ou na emoção para o ser humano? A busca de quê? Aqui auxilia com a seguinte frase: devo estudar na filosofia, porque não saberia mais voltar a habitar em um mundo que já não reconheço. Em um lugar onde as pessoas passam por mim apressadas sem entenderem o motivo de tanta pressa. Porque percebo o alimento que a razão oferece e preciso saciar-me dele. Então, ela acredita que a filosofia auxilia no que diz respeito à razão, na busca da razão. Então, pessoal, para ela, a emoção não tem associação com a filosofia nesse caso, sim a razão. 4, aliás, 5. Por que para você é bom para o cidadão estudar filosofia? Bom, é uma pergunta pessoal, cada um responde o que lhe convém. Então, a filosofia, no meu ponto de vista, ela pode ser importante para nos ensinar a questionar as coisas, né? A indagar, a perguntar sempre o porquê das coisas. Essa é a minha visão pessoal. A gente não precisa necessariamente se conformar com tudo que a gente vê, se dar por satisfeito com relação ao conhecimento. A gente sempre perguntando o porquê das coisas, a gente vai em busca de mais respostas. Porém, algumas pessoas se dão por satisfeitas em apenas perguntar, mas não ir atrás da resposta. Dessa forma, seria imprático, né? Não prático, o estudo da filosofia, no meu ponto de vista. E aí, na opinião de vocês? O que vocês acham? Ela encerra a Sheila Santos, ela encerra dizendo o seguinte: portanto, embora pareça um romantismo exagerado, o estudo da filosofia não é algo que possui um porquê, baseado em empirismo. Porém, sim, no pulsar de um coração ansioso por obter razão. Mais uma vez, ela falando aqui a importância de encontrar a razão. Outra vantagem em se procurar a filosofia. Você vai encontrar a razão das coisas, o porquê do funcionamento de algumas coisas com relação a conhecimento científico, né? Tá bom? Empirismo. O que seria empirismo? Empirismo é o conhecimento que a gente obtém através da experiência, né? Experiência de vida, não através da ciência, tá? Através da experiência. Por exemplo, com o tempo, eu descobri que se botar a mão no fogo do fogão, a minha mão vai queimar. Porque quando eu era criança, eu fui colocar a mão no fogo do fogão e queimou. Deu uma queimadura. Então, esse conhecimento eu aprendi como? Foi lendo num livro? Não. Foi na experiência, né? Isso é só um exemplo, eu não queimei a mão, não. Graças a Deus. Empirismo é isso. Então, para ela, não é a gente ir atrás dos porquês apenas com base na experiência. A gente tem que também buscar através da filosofia que vai nos ajudar a encontrar a razão. Tá bom? Essa foi a questão número 5 no meu ponto de vista, no ponto de vista de Sheila, né? E aí, no de vocês têm a liberdade de responder individualmente. É uma questão a nível pessoal. Bom, pessoal, a correção é basicamente essa daí. Eu espero que vocês tenham entendido bem, tanto de geografia como de filosofia. A gente se vê na próxima. Se cuidem bem. Um abraço. Tchau.